Apesar das séries e filmes mostrarem os vikings sendo selvagens, lutando que nem malucos, espumando pela boca, os guerreiros vikings não eram diferentes dos outros povos da Europa medieval. Muitas vezes, eles eram até mais civilizados. Os vikings não tinham reinos consolidados, igual no resto da Idade Média, naquela época, e nem possuíam um exército único. Seus equipamentos muitas vezes eram de pior qualidade. Eles iam em bando atacar, mas mesmo assim causaram o terror por 300 anos, conquistando muitas terras e dando origem a diversos novos reinados. Até russos e ucranianos descendem deles. Mas como é então que eles conseguiram tudo isso? Bora ver como os vikings lutavam e qual era a sua estratégia vencedora na era medieval. Mas antes, você já sabe, machadada viking aqui no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Vamos voltar então 1200 anos no passado, lá no século 8, indo direto para a Escandinávia, quando os vikings, ou melhor dizendo, os povos escandinavos medievais, começaram o seu movimento de expansão, a Era Viking, que você pode entender também como uma invasão, os bárbaros. A sociedade escandinava da época não era composta por reinos unificados, então Noruega, Suécia, Dinamarca e até a Finlândia só apareceram séculos depois, quando os escandinavos finalmente entraram no jogo medieval e até se converteram ao cristianismo. E apesar da palavra viking, que no nórdico antigo é vikingur, agora ser frequentemente usada para falar deles, um termo genérico, o significado original do termo viking é especificamente saqueador ou pirata. E a frase fara e viking, que é partir em expedição, fazer a vikingada, como eu falo aqui no canal, não se relacionava com aventuras de exploração inofensiva, mas sim literalmente com ataques armados de guerreiros, que o objetivo era lucrar no exterior. Mas antes dos reinos, esses saques eram feitos por pequenos grupos de guerra, tribos individuais, famílias que não tinham coordenação entre si. Eram vários grupos indo atacar a Inglaterra, a França, os eslavos e tudo mais, sem coordenação entre si. Eles podiam se aliar ou não lá no campo inimigo, mas todos tinham a mesma motivação: expandir, lucrar e ter uma vida melhor para sua família. Só que sem essa coordenação, como que eles avançaram tanto e dominaram quase metade da Inglaterra, fundaram o Ducado da Normandia na França e fizeram tudo mais que a gente vê lá nas séries e filmes vikings? Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos, simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando ao vídeo, a primeira coisa é sabermos sobre as suas armas e armaduras. O problema é que a gente tem pouquíssimos registros históricos. Os vikings não deixaram muitos registros escritos e nem desenhos, e muito do que eles deixaram foram feitos em madeira e ossos, e isso se degrada com o tempo. Sobre toda essa questão, a história completa dos vikings, a sua cultura, como eles deixavam registro, tudo, eu tenho uma playlist completíssima sobre os vikings aqui no canal. Tudo, cara, você vai achar tudo sobre os vikings lá. Vê lá depois, porque aqui a gente vai focar na pancadaria. Outra coisa, como eram diversas tribos, diversas famílias, cada um tinha o seu equipamento, a sua cultura e tudo mais, e podia divergir de um lugar para o outro. Só que aqui eu vou dar um panorama geral do que os vikings usavam para lutar e como eles lutavam. Primeiro, as espadas vikings existiam, sim, óbvio, elas são super famosas e eram mega decoradas, mas como a Escandinávia é uma região pobre em ferro e ferro de qualidade, em aço, carbono de qualidade, elas eram bem raras.
apenas os nobres usavam espadas na batalha, os chamados Jarls, né, que era a classe nobre viking. E as espadas então eram símbolos dos status desses grandes guerreiros nobres. Algo bem parecido com o resto da Europa medieval depois, o símbolo era a grande espada do cavaleiro medieval. Eu tenho um vídeo lá na playlist falando dessas espadas vikings, até das famosas Ulfbers, que provavelmente eram francesas e não vikings. Então, se a espada era rara no mundo viking, qual era a arma principal do guerreiro viking? O machado? Será? O machado de uma mão era uma arma natural dos vikings, isso porque ela era uma ferramenta de trabalho diária. Então, quando o viking ia na sua expedição, na vikingada, ele não tinha muitos recursos, era uma galera pobre, eu falo lá na playlist sobre isso. Então ele levava o que ele tinha à disposição, e geralmente o machado que ele cortava lenha, caçava, usava para trabalhar, já estava lá. Era só ele pegar e ir para a batalha. Só que muito diferente do que você vê nas séries, o machado do viking era bem pequeno, a cabeça era pequena e o punhal também, a parte da mão ali, o cabo era pequeno. Era mais ou menos como uma machadinha hoje em dia. O meu machado viking não tá aqui, tá no ferreiro, um abraço aí pro Bruno Fedeli, mas eu vou deixar umas imagens aí enquanto eu tô falando para você ver o quão pequeno era o machado viking. Só que os daneses, os dinamarqueses, possuíam um famoso machado danês, que era bem grande, de uma mão e meia, ou duas se você quiser. E ela servia para golpear por cima, atrás das paredes de escudo. Mas e a principal arma na batalha, nas formações, qual era? Bom, temos uma outra arma que a gente tem que citar também. Se nem todo viking carregava uma espada, provavelmente todos os vikings levavam a sua sax, ou siax, que era um pequeno punhal ou adaga. Ela vem da cultura anglo-saxônica. Ela era uma arma reserva. Se tudo desse errado, eles tinham a sua adaga para resolver. Mas essa não era a arma principal, e eu já vou te falar qual é. Era a lança. Assim como em toda a Idade Média, a principal arma do viking era a sua lança, usada para arremessar ou golpear o inimigo atrás da parede de escudos. A lança era com certeza a principal arma de um viking. Só que eu nunca vi, e isso é muito engraçado, uma lança nas séries vikings. E era a principal arma do viking. Tinha mais de 2 metros de altura, a maioria com uma cabeça muito grande ali, com a ponta muito grande. E ela era usada para estocar ali durante a principal tática militar dos vikings, que era a parede de escudos. A gente já vai chegar lá. Porque os vikings também usavam o arco e flecha, sim, e alguma forma de arma de cerco, mas isso não fica muito claro na literatura que a gente tem. Só que o que fica bem claro, o que a gente vê nas séries, pelo menos isso, é o extensivo uso dos escudos redondos de madeira, tipo esse. Esse não é muito histórico, mas a gente pode usar para exemplificar. Vou deixar várias imagens aí também. Só que não apenas eles. Os outros povos medievais da época também usavam o mesmo tipo de escudo, redondo com uma bossa no meio. Então, eles eram assim, redondos, feitos com placas de madeira, uma placa inteiriça, geralmente eram placas de madeira, e com uma bossa de metal no meio, que é essa bossa, ou sem a bossa. Isso aí era para você conseguir colocar a mão por dentro. Vou ver se nas fotos aparece isso, para não ter que tirar aqui da parede. Mas muitos escudos não tinham a bossa na frente. Esse escudo podia ser revestido com pele de animal, com couro ou não. E a diferença do que a gente geralmente vê é que os escudos vikings eram grandes, eram maiores do que isso e mais finos do que a gente imagina. E principalmente ele ia afinando até as bordas. As bordas dos escudos vikings eram mais finas. Então o objetivo é, cara, vai quebrar o escudo de qualquer jeito se tomar uma porradona. Pra que eu uso o escudo? O objetivo era segurar a lâmina do oponente. Então quando o oponente ia dar um golpe, você freava com o escudo e como a madeira era fina, a lâmina entrava na borda do escudo quando o inimigo golpeava e assim você conseguia travar a arma do inimigo e podia arrancar a arma da mão. Muito inteligente, né? E a grande estratégia viking era formar, como eu falei, uma impenetrável parede de escudos para atacar, assim como os romanos faziam, mas a gente já vai chegar na estratégia em específico. Os vikings poderiam usar capacetes de crânio, em inglês skull caps, alguns com aquela parte do nariz na frente, e até cotas de malha, assim como eu tô usando. Inclusive, tirando que eu não tô com um gambeson, geralmente você iria ouvir um viking exatamente assim, com uma cota de malha. Ainda não terminei a manga,
mas a manga não ia até o punho, ela ia mais ou menos até o cotovelo. Só que da mesma forma que as espadas, apenas os nobres tinham capacidade de ter uma cota de malha como essa. Isso era muito caro na época, imagina fazer isso aqui, e ainda era arrebitado, não que nem essa que é juntada. Apenas os Earls tinham capacidade de usar uma cota de malha. A maioria dos vikings iam com a roupa normal mesmo pro pau. Com o tempo e as invasões, mais e mais vikings começaram a ter acesso a melhores equipamentos, simplesmente porque eles roubavam isso dos outros povos e coletavam como espólios de guerra depois que matava todo mundo. Então uma visão comum do exército viking ali no meio da era viking era todos os vikings de capacete, usando as suas cotas de malha, grandes escudos redondos numa mão, uma grande lança na outra e machados e espadas nas suas bainhas. Totalmente diferente do que a gente vê na série, aquela galera de colã com um monte de couro parecendo, sei lá, mano, os caras aqui iam pra suruba. Só que além de armas e armaduras, os barcos vikings eram um elemento chave na guerra viking. Não no sentido de uma batalha naval, eles não faziam batalha naval. Vou deixar o vídeo aqui de uma batalha naval viking maravilhosa, mas não era o comum, porque os barcos eram extremamente rápidos e leves, e isso facilitava os ataques costeiros rápidos, mas também permitiam que eles navegassem em rios e penetrassem no interior dos reinos atacados. Foi assim que eles dominaram a Inglaterra e fizeram ataques gigantescos na França, como o ataque a Paris em 1845. De novo, lá na playlist eu tenho vídeo sobre todos os ataques, como o barco viking era feito, sobre esse cerco de Paris e sobre até se Ragnar Lodbrok realmente existiu. Então vocês estão vendo a pontinha do iceberg, esse vídeo é a pontinha. Eu já tenho, mano, muitos e muitos vídeos sobre os vikings. Inclusive se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os vídeos do Caverna para você ter um panorama geral sobre tudo que eu tô falando. Os vídeos são parcelas do que eu falo. Muita gente fala, ah, mas você não falou de tal coisa, isso aqui não é assim. Cara, em 10, 12, 15 minutos eu não consigo falar toda a história da Idade Média. Então esse vídeo aqui é uma foto da história. Se você assistir todos os outros vídeos, você vai ter um panorama geral sobre a realidade da história, que é isso que eu falo aqui no Caverna. Então, vê lá a playlist dos vikings depois. Um grupo viking geralmente tinha poucos barcos vikings, não era um exército gigantesco. Então o grupo tinha ali 1, 2, 3, talvez 5 barcos. Então um pequeno líder tinha total autonomia de ataque, como explica Gareth Williams no seu livro Os Vikings versus os Anglo-Saxões. Ocasionalmente, com os bandos de guerra do final do 9º século, as tribos, né, de guerra, vemos vários reis ou condes, nesse caso reis ou earls, liderando conjuntamente as suas forças, o que novamente implica na fusão de forças independentes e menores. Essa aparente falta de estrutura formal torna as suas realizações dos vikings em campanha de longo prazo e planejamento estratégico e logístico ainda mais impressionantes. Cara, como que os vikings conseguiam coordenar tudo isso se os líderes eram independentes, pequenos líderes independentes? A gente vai ver no final como é que ninguém desbaratinava, e mesmo essa força gigantesca, como se fosse um enxame de abelhas, mesmo sem uma coordenação única, conseguia fazer uma coisa coordenada, porque não eram os líderes, mas sim as pessoas, sua honra e sua lealdade. Mas, voltando um pouco aqui, como no resto da Europa medieval, as guerras eram sazonais, as campanhas começavam no verão, e quando o inverno chegava, todo mundo tinha que ir para o acampamento esperar. Então o verão era a grande temporada de invasões vikings, inclusive o maior exército viking já reunido é chamado do grande exército pagão de verão, porque era no verão que a galera ia lá sentar a porrada nos ingleses, nos franceses e tudo mais. E no inverno, os vikings voltavam para casa com os espólios de guerra e tiravam umas boas férias depois do ataque. Imagina os ingleses, porque hoje você comemora que o verão chegou, aê, verão, calor, vamos pra praia, mas na época os ingleses pensavam, mano, o verão tá chegando, fudeu, os vikings estão vindo. E lá na Inglaterra é um frio desgraçado. Imagina você passar um frio desgraçado e não querer que o verão chegue, porque junto com o sol vem a porra dos vikings. Que desgraça. Mas aos poucos os vikings foram criando assentamentos nas terras inimigas, como a famosa Danelaw na Inglaterra. E cada vez mais o inverno era passado fora de casa. E agora eles podiam participar da política do local. Isso fez parte da estratégia do combate viking, sim, lutar no verão, mas no inverno ganhar aliados. Os vikings não eram apenas guerreiros
malucos espumando pela boca, muito diferente do que a gente vê nas séries. Eles eram muito inteligentes e políticos. Eles sabiam fazer alianças e colocava ingleses contra ingleses, irlandeses contra irlandeses, franceses contra franceses e assim por diante, além de passarem a coletar impostos dos inimigos. É muito engraçado os ingleses, porque eu falo lá na playlist em vários vídeos. Os vikings atacavam, os ingleses faziam um acordo e os vikings levavam dinheiro para casa. Aí, tá bom, resolvemos o problema. Não, próximo verão voltava os vikings de novo, pagava de novo. Os ingleses perderam muita grana pagando para os vikings não voltar, mas eles sempre voltavam no próximo verão. Só que agora, voltando para os barcos vikings, eles eram especiais porque eles tinham um calado baixo, ou seja, eles podiam navegar em mares e rios, então frequentemente um ataque viking partia dos barcos. Os vikings usavam os barcos para conseguir chegar mais perto da vila, do lugar que eles têm que atacar, então eles eram muito rápidos. Chegava, atacava, já partia com os espólios, não dava nem tempo de você se preparar. Assim como as armas e armaduras, hoje a gente sabe muito pouco sobre a tática de batalha específica dos vikings. As referências que a gente tem sugerem que a parede de escudos, como eu falei, era a formação tática mais comum, só que ela dava pouca manobrabilidade, então se o inimigo tivesse uma boa artilharia, já era. Os vikings então tinham que ser rápidos, eles tinham que chegar, atacar e ir embora. Se eles demorassem muito, eles ficavam em desvantagem. Os cavalos eram usados para dar mobilidade, mas eles eram desmontados para batalha. O cavaleiro medieval surgiu depois, playlist aqui sobre eles, então eles usavam cavalo, mas não para guerrear. Os estandartes de batalha eram carregados perto do líder ou líderes vikings, provavelmente para indicar o seu status. Alguns desses estandartes retratavam corvos, como o estandarte usado por Harold Hardrada na ponte de Stamford em 1066, vídeo de tudo isso lá na playlist, e os líderes comandavam suas tropas com gritos, com mensageiros, mas também com chifres de animais, usados como trompetas que davam sinais para a infantaria. Geralmente uma força viking era pequena, com no máximo dezenas de guerreiros, mas com o tempo os líderes vikings maiores foram surgindo e os exércitos maiores foram formados, mas igual no restante da Europa medieval, e diferente do que a gente tem hoje, não existiam exércitos formais, eles ainda eram formados por diversos pequenos grupos, cada um com a sua autonomia, então organizar essa galera era bem difícil, não existia um comando único. Na Batalha de Ashdown, em 871, onde o rei inglês Alfredo derrotou um grande exército dinamarquês, uma das alas vikings dinamarquesas foi liderada por dois reis, então dois reis comandando uma ala, enquanto a outra ala era comandada por muitos eorls, segundo a literatura, ou seja, uma zona. À medida que os reinos escandinavos começaram a assumir formas mais unificadas, por exemplo, reis importantes como o rei dinamarquês Sueno Barba Bifurcada, foram responsáveis por uma hierarquia mais coesa, um comando único. A guerra era um aspecto importantíssimo da sociedade viking. Todos os homens livres participavam, e essa era a forma de ser reconhecido e crescer politicamente dentro do seu grupo. Então, apesar dos equipamentos, das estratégias e da unificação de comando, o guerreiro viking era a principal arma viking. Perto do final do século X, uma batalha ocorreu na Suécia e mais tarde um monumento rúnico foi colocado para comemorar um dos homens que morreram no combate. E ela diz: Askill colocou esta pedra em memória de Toki, filho de Gorm, para ele um senhor fiel. Ele não fugiu em Uppsala. Homens valentes colocaram em memória de seu irmão a pedra no monte, firmada por runas. Eles foram os mais próximos de Toki de Gorm. Essa pedra rúnica, aliás, as pedras rúnicas são a maior fonte histórica que a gente tem hoje sobre os vikings, nos mostra como a guerra era importante para o viking. O Toki não fugiu da luta, ele foi corajoso, mesmo que isso custasse a sua vida. E por sua bravura, uma pedra rúnica foi feita em sua homenagem. As forças vikings, as tribos de ataques, eram formadas por parentes próximos, por vilas, você conhecia, tinha crescido com todo mundo que estava lutando ao seu lado. O nível de confiança era extremo, era seu amigo, seu pai, seu irmão que estava protegendo seu flanco na muralha de escudos, você daria a vida por todo mundo ali. Você não lutava por um rei ambicioso, que nem ao menos conhecia, ou por um papa distante. O viking estava lutando para melhorar a vida da sua família, com os seus irmãos ao lado. Isso era poderoso demais. A honra e lealdade eram conceitos fundamentais da vida dos vikings. A lealdade era uma parte muito importante da reputação de um guerreiro. Como a guerra era travada em formação de batalha, onde o resultado dependia totalmente da unidade e estabilidade daquele grupo que estava formando a muralha de escudos, a vida de cada guerreiro individual estava nas mãos do homem que estava lutando ao seu lado. E isso também se refletia na religião dos vikings. Existe uma passagem do Havamal, que é uma parte das sagas vikings, que atribui os seus versos a Odin. O gado morre, os parentes morrem, você mesmo morre. Eu sei de uma coisa que nunca morre: o julgamento da vida de um homem morto. Ou seja, a sua reputação nunca morre, lute por ela. Essa noção extrapola o
o indivíduo. Um guerreiro luta por sua honra, ao passo que uma tribo luta também pela sua honra, ao passo que um povo também luta pela sua honra, e isso traz grandes conquistas. Com isso, os vikings durante a Era Viking ampliaram a sua influência para todo o Atlântico Norte Oriental, chegaram ao Mediterrâneo e até Constantinopla, onde alguns nórdicos decidiram se tornar guerreiros profissionais a serviço do imperador, como a Guarda Varangiana, uma guarda viking visto pela sua honra, lealdade e fúria em batalha. Então agora você vai clicar nesse vídeo aqui e saber tudo sobre os vikings que lutaram no Império Bizantino até o final dele e até foram para as cruzadas. Falou!